Agora, 9 horas 12 minutos. Aí está a situação de ontem. Um resumo muito bem trazido pelo Juan Romero. Primeiro, a chuvarada, que é o que diz respeito à população e suas consequências. Alagamento, falta de energia elétrica, o cancelamento do evento festivo de posse. Era a continuidade da posse do prefeito ontem na usina do gasômetro. Tomou posse na Câmara de Vereadores, como é o oficial, e depois ia fazer uma festividade na usina, já comemorando também a reabertura parcial da usina, porque ela não está totalmente concluída a obra de revitalização. E da posse aos secretários. Essa parte foi cancelada porque não havia energia elétrica lá, e inclusive a avenida estava com alagamento, o que foi mais sério na Cidade Baixa, em outros locais, com inclusive a água entrando em alguns prédios. Guilherme Macalossi, bom dia. Começou o segundo mandato de Melo, começou com um tumulto, um pequeno tumulto já. Eu diria que foi uma posse conturbada por conta do que se ouviu na Câmara de Vereadores e depois, com a chuva, o cancelamento da festividade que ocorreria na usina do gasômetro. Sérgio, bom dia. Bom dia, Jason, Júlia. Aliás, feliz ano novo para Júlia e para o Jason, que não estavam conosco aqui. Exatamente. Na virada, né? Tem um ótimo ano. E vamos por partes. O prefeito Sebastião Melo, ele, de certa forma, fez um aceno político ontem para a sua base na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem um perfil conservador, sem sombra de dúvidas. E ele vai ter uma base formada, em parte, por bolsonaristas. Então, ele fez um discurso ontem que agradou os bolsonaristas e desagradou a esquerda. Mas vamos pensar do ponto de vista estratégico sem fazer qualquer consideração sobre o argumento posto pelo prefeito. Eu nem concordo com ele, eu discordo dele. Não acho que a liberdade de expressão seja absoluta, nem acho que um parlamentar possa subir na Câmara de Vereadores ou no Senado Federal para promover golpismo, seja à esquerda ou à direita. Inclusive, tem norma legal sobre isso, o artigo 286 estabelece como crime a incitação das Forças Armadas. Portanto, nós temos que exercer a democracia no sentido responsável e consolidá-la dessa forma. Mas ele fez ali uma digressão, e é uma digressão, um debate que existe no mundo inteiro sobre os limites da liberdade de expressão. E, obviamente, o que surpreenderia seria o prefeito fazer um discurso para agradar a oposição. Ele não fez, ele fez um discurso para agradar a sua base. E teve gritaria, e teve vaia, e teve aplauso. E eu não gostei da cerimônia de posse, e nem estou aqui entrando no que disse o Sebastião Melo, eu falo no conjunto, porque posse é um ato formal e institucional da relação entre os poderes. Aliás, a posse do executivo no legislativo se dá pela seguinte natureza. Se dá porque o legislativo é a casa do povo, os representantes da população, então, outorgam o mandato ao chefe do executivo. E, de certa forma, a ida do executivo ao legislativo estabelece quem na democracia é mais importante. Na democracia, o legislativo é mais importante do que o executivo, porque o executivo existe em ditadura. Agora, legislativo autônomo só existe em democracia. Então, essa é a natureza do ato da posse ser no legislativo. O resto é tudo festa. A posse é no legislativo. O que se pretendia depois era, na oportunidade das festividades e da cerimônia do executivo, se ter ali a ocasião para a reabertura da usina. Diga-se de passagem, a reforma demorou, foi bem executada, ainda está por ser completada, tem coisas a fazer dentro do prédio. Eu acho, por exemplo, que faltou uma sinalização de emergência. Eu estava lá no prédio no momento que estava sem luz. E esse clima dentro da Câmara de Vereadores, com as galerias se manifestando, gritando, contra e a favor, gera uma balbúrdia, gera um tumulto desnecessário. Lamento, inclusive, a posição desta vereadora Atena Roveda, que virou as costas para o prefeito numa tentativa de lacração que certamente não seria protagonizada por outros quadros de esquerda
que sabem qual que é a dinâmica das relações entre os poderes, e aqui eu vou mencionar alguns que eu tenho absoluta certeza jamais fariam isso, independente do prefeito eleito. O Adelicel, o Pedro Ruas, e todos muito críticos, muito duros. Mas é possível ser crítico e duro sem ser ridículo. De certa forma, o que ela está fazendo é desprezar quem foi eleito, sacramentado pelas urnas. Que, aliás, sacramentaram o mandato dela. Mas sacramentaram o mandato dela para fazer oposição. Fazer oposição não é ser desrespeitoso. Você pode concordar ou discordar do prefeito Sebastião Melo, mas ele não foi desrespeitoso com ninguém. Eu não concordo com o que o Melo disse, mas eu não digo que ele foi desrespeitoso. Ele externou uma ideia, certo ou errado, uma ideia. Ele, aliás, a abordagem tá errada. Ele não promoveu a ideia de ditadura, nem nada. O que ele disse é que na visão dele, e eu repito, eu não concordo, mas na visão dele, não deveria ser crime que alguém subisse na Câmara de Vereadores para defender uma ideia autoritária. Sabe em que país do mundo, e isso eu pontuo aqui e repito pela terceira vez, não concordo, mas enfatizo a existência da defesa da liberdade de expressão irrestrita como um posicionamento legítimo, que tem de ser discutido, obviamente, mas que nós observamos em muitos lugares do mundo. Existe um país em que a liberdade de expressão é de tal forma restrita que existe até o Partido Nazista, os Estados Unidos da América. Maior democracia do mundo. A maior democracia do mundo. É claro, não é o único formato em termos democráticos que existe. A União Europeia, por exemplo, tem uma visão mais restritiva em relação à liberdade de expressão, e o Brasil, se nós considerarmos a nossa legislação e as decisões da justiça, está mais próximo da Europa do que dos Estados Unidos. Mas ele enfatiza um ponto aqui de debate, não de promoção de uma determinada tese. Por isso eu acho que a ação da oposição de questionar isso na justiça também vai dar em nada. Ele não foi lá na tribuna e disse, eu defendo a ditadura. E é só examinar a fala do prefeito. E depois nós tivemos todo o problema envolvendo as chuvas. Alguns até podem dizer que é karma. Mas o fato é que a cidade ainda tem uma infraestrutura precária. O prefeito mesmo admite isso. É necessário resolver o problema da cidade. E isso certamente não vai ser feito com um debate raso sobre assuntos que não dizem respeito à vivência urbana municipal. Sérgio Stock. Eu só queria saber esse debate, essa polêmica, essa discussão toda a respeito de uma frase do prefeito, o que muda no alagamento da cidade, o que melhora na infraestrutura, em nada, né? Pois é, então tá respondido. Inclusive eu acho que a vereadora em questão, a Atena, ela seria mais efetiva no seu papel de oposição se cobrasse do prefeito resultado nesta área do que esse ato aí de virar as costas, né? Porque é o prefeito eleito que tomava posse no momento. Não gosta da figura do Sebastião Melo, se discorda do Sebastião Melo, se despreza a pessoa de Sebastião Melo, bom, a vereadora pode ter esse sentimento, não é problema. O problema é que ela está como vereadora, num ato formal, virando as costas para o representante do executivo que está tomando posse. Ali é menos a vereadora de oposição e o prefeito de outro partido e mais o prefeito e a vereadora, ou os vereadores e o prefeito.